Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um X1 aqui no Canto Rubro-Negro, Vitória e Santos. Claro, a torcida do Santos vai reclamar de alguma coisa, de alguma decisão que a gente tem aqui e faz parte do jogo. Já peço para você apertar no gostei. Mande pra galera, compartilhe e se inscreva no Canto Rubro-Negro, já começando com Lucas Arcanjo contra Gabriel Brazão, Paulo Analista do Canto Rubro-Negro e Ítalo Oliveira do Arena Rubro-Negro. O Arena tá ali, ó, com 31.858 inscritos, bater 32 mil inscritos no Arena e 90.400, eu acho, ou 500 no Canto Rubro-Negro. Aperte no inscrever. Se você que é santista, ó, respira paz. Calma, aqui é resenha ou não. E aí, Paulo, Arcanjo ou Brazão? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Já começa com bem difícil, né? Bem difícil mesmo. O Gabriel Brazão tá pegando um absurdo na temporada. Lucas Arcanjo da mesma forma, os dois estão voando. Acho que o Gabriel Brazão tem mais mídia, né? Por óbvio, joga num time centenário do Rei Pelé, de Neymar e tal, e tem mais holofotes do que o Lucas Arcanjo, mas não são holofotes exagerados, como a gente vê muitas das vezes por jogar no eixo. Ele realmente tá pegando demais. Se não fosse ele, o Santos era eliminado do CRB, pra mim, no tempo normal, nem levava pros pênaltis. É bem difícil aqui, velho. Arcanjo tá muito bem, Gabriel Brazão também tá muito bem, mas eu vou de Lucas Arcanjo pela carreira, de já ter ali mais experiência. Gabriel Brazão ainda é muito jovem, o segundo ano dele, segundo ano muito bem, vai ser mais goleiro que o Lucas Arcanjo, tem tudo pra ter potencial de bater Europa, vai ser, não tenho dúvida que vai ser, mas vou de Lucas Arcanjo. Eu, Ítalo, vou de Lucas Arcanjo, porque é o top 3 aí, maiores goleiros da história do Vitória, e a fase de Arcanjo, apesar de ter alguns erros aqui, outro ali, Arcanjo chegou a ser considerado, inclusive nacionalmente, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Quando a gente teve ali as 5 primeiras rodadas, as 4 primeiras rodadas, o melhor goleiro da Série A em termos de defesa era Arcanjo, e a estatística mostrava que o goleiro com mais defesa era Arcanjo. Claro, a gente não é idiota. Tem um contexto do sistema defensivo, né, ceder muita chance, tem um contexto dele ser bombardeado mais do que deveria, é verdade. Mas eu vou de Lucas Arcanjo, Ítalo. E aí? Eu também vou de Lucas, fazer 3-0. Agora sim, Brazão, ele já é um goleiro com rodagem Europa, né? Ele, base Cruzeiro, foi pra fora, voltou. Quando voltou, conseguiu se estabilizar na meta do Santos. Tem um reserva muito bom, que é João Paulo. Mas Lucas Arcanjo tá numa fase melhor e é mais experimentado em Série A. Querendo ou não, a segunda Série A seguida de Arcanjo tá no crescimento, né? Então eu vou de Arcanjo nesse aí. Quando eu falei do Brazão, eu quis dizer justamente isso, sobre experiência no futebol brasileiro, né? A gente viu ali o Gabriel também, que basicamente não tinha jogado no Brasil até voltar já com uma certa idade. Aconteceu mesmo com o Brazão. Aproveitou a lesão do aliciado João Paulo no ano passado e não saiu mais, né? Claudinho contra Léo Godoy. Já vou fazer aqui o panorama geral. Léo Godoy não vem bem, é verdade. Mas Claudinho só tem um jogo bom nos últimos 4 jogos, que foi o gol que ele fez contra o Cerro Largo. Ele não foi bem no Bavi, mas antes do Cerro Largo, ele não vinha bem a ponto de Cáceres ser o titular. Então é uma briga, se Arcanjo e Brazão era uma briga nivelada por cima, Claudinho e Léo Godoy, hoje, 24 de maio, Ítalo, começando com Ítalo, é uma briga nivelada por baixo, porque os dois não estão bem. E aí, Ítalo? Você resumiu bem, né? Acho assim, primeiramente, utilizando o parâmetro dos outros X1, eu não votaria em Claudinho, né? Eu voto prioritariamente no titular, e Claudinho não é titular do Vitória hoje. E vem cometendo erros, inclusive o Bavi podemos botar um pouco na conta dele a derrota, né? Mas o Léo Godoy, por outro lado, também não oferece muita coisa. Acho que em termos de potencial de recuperação, de repente fazer um bom jogo no domingo, é Claudinho. Então, como o nível dos dois está tão baixo, a fase dos dois está tão ruim, eu vou apostar no nosso, no Claudinho. Eu vou em Léo Godoy, porque apesar de concordar que Claudinho tem mais potencial de se recuperar, Claudinho comprometeu um Bavi e antes do Cerro Largo comprometeu outros 2 jogos. E aí, Paulo? Vou de Claudinho também. Eu acho que Claudinho jogou bem na temporada, coisa que o Léo Godoy ainda não fez, é a camisa do Santos, né? Léo Godoy, ele é criticado desde o Campeonato Paulista. Eu me lembro que no clássico contra o Corinthians, sem ser o da semifinal, na fase de grupos, ele já era massacrado pela torcida do Santos. Eu acompanho aquele jogo. Eu acho que Léo Godoy, se pegar a temporada inteira, tem raríssimos jogos que se salva. No ator, ele foi banco pro JP Sherman,
foi banco para outro joia da base do Santos também, enquanto o Claudinho já teve momentos bons na temporada, então eu vou com o Ítalo. Na linha ali de recuperar, acho que nessa mesma temporada, Claudinho tem mais pontos de subida do que o Léo Godoy, então eu vou de Claudinho. Aqui, pra quem tá de fora, pode ser estranho o que a gente vai falar. Porque a galera tem muita imagem do Lucas Alter do Botafogo. Mas aqui, rapaziada, pra quem acompanha o dia a dia do Vitória e pra quem acompanha o dia a dia do Santos, aqui é poupa tempo, velho. Aqui não tem nenhum argumento pra não ser Lucas Alter. Lucas Alter aqui no Vitória é capitão, jogando muita bola, não falhou em nenhum jogo. Pra não ser injusto, falhou lá no Uruguai, o cara acaba perdendo um gol inacreditável. Acho que foi a única falha dele, de fato, clamorosa com a camisa do Vitória. Mas pra quem tá de fora, pode se surpreender. Lucas Alter que entregou no Botafogo ou do Flamengo. Tá, mas com a camisa do Vitória, Lucas Alter é disparado dos pilares do elenco. Pra mim aqui é poupa tempo, Paulo. Pra mim aqui é Lucas Alter assim, por muito, tá? É um titular, capitão, jogando muito contra um reserva incontestável pela torcida, né? Então aí não tem nem muito o que falar. O titular é o Zé Ivaldo, que tá suspenso, né, pro jogo contra que perderia pra Lucas Alter. Perderia, mas aí seria mais... estaria mais próximo o Zé Ivaldo. Perderia, mas a distância seria aqui. Agora com o João Bastos a distância tá... não se compara. E aí, Ítalo? Aí é pouco tempo, pô. Agora, Paulo, você quase que eu tenho um ataque cardíaco quando você falou que a diferença de Zé Ivaldo pra Lucas Alter era menor. Ainda bem que você marcou na mão. Não, era menor que pra João Bastos, né? Mas ainda é uma distância considerável. Zé Marcos e Luan Pérez. Zé Marcos que, apesar de todas as cornetas da torcida, saiu da equipe titular por lesão. Zé Marcos não saiu da equipe titular por opção técnica. Edu fez bons jogos, é verdade, mas Zé Marcos, que deve voltar à equipe titular, não saiu da equipe titular por opção técnica. Tem seus altos e baixos, mas de um modo geral é um zagueiro que faz uma Série A ok com a camisa do Vitória. E o Luan Pérez, Ítalo, que é muito questionado. E aí, irmão? Rapaz, assim, eu gosto de Luan Pérez pelo lado esquerdo. Acho mais experimentado em Série A, experimentado no nível mais alto do que Zé Marcos. E jogou em nível mais alto quando esteve no auge. Sim. Já sei, Luan Pérez seria titular do Vitória hoje, por exemplo. Então, nesse ponto aí, eu vou acabar fugindo da minha linha e vou de Luan Pérez por uma preferência pessoal. Acho que em termos de fase e qualidade de futebol no momento atual seria Zé Marcos, mas por uma vontade pessoal eu vou de Luan Pérez. E aí, Paulo? Acho que aqui o Santos vai ganhar a primeira. Acho que o Luan Pérez faz uma temporada bem questionável. Só que Zé Marcos tem poucos jogos, né, como titular. Acho que ele foi titular em 6, 7 jogos, né? E aí acabou se lesionando. Vai voltar agora. Vamos ver como é que ele vai voltar fisicamente. Só que acho que os dois jogando bem, acho que o Luan Pérez é mais jogador que o Zé Marcos. Vou de Luan Pérez também. Embora não viva tão boa. Até porque o auge dos dois não tem comparação, né? O auge de Luan Pérez é infinitamente acima do auge de Zé Marcos, né? Inclusive, guardem esse argumento que no meio de campo a gente pode utilizar ele. Pois é. Aqui, pra mim, também é poupa-tempo. A gente tem um Jamerson que na Série A tem, salvo engano, tá? 2 ou 3 assistências com a camisa do Vitória. É um Jamerson que tem alguns jogos ruins, como foi contra o Flamengo, por exemplo, mas talvez o jogo contra o Flamengo seja um ponto fora da curva. Porque depois daquele jogo, o Jamerson é sempre top 3, top 4 jogadores em campo do Vitória. O cara muito forte, o cara muito físico, o cara que ganha muito duelo e que tem assistência não só com a bola rolando, mas com a bola parada principalmente. Então, pra mim, aqui é poupa-tempo, é Jamerson. Aí também, total. Assim, Jamerson não é minha preferência, ainda tenho meus questionamentos com relação a ele. Mas a gente tá comparando um lateral que é titular, vem performando bem, contra um menino de 18 anos, né? Que tem pouca experiência em Série A. Então, assim, acaba ficando uma briga quase que desigual. Pra mim é poupa-tempo. E eu vou além. É poupa-tempo nosso a favor. Só que se fosse titular do Santos, era poupa-tempo a favor do Santos. Porque Escobar é muito mais jogador que Jamerson. Graças a Deus, foi suspenso também. Foi expulso no clássico. Se fosse Jamerson e Escobar, pra mim, Escobar, eu vejo que o Santista pega muito no pé, mas eu assisti jogo. Escobar é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato. Aí seria Escobar com sobras. Mas Souza, 19 anos, ainda tá jogando base na seleção, né? De sub-17, sub-20 e tal. É Jamerson. Aí é culpa.
Concordo totalmente que Escobar é muito acima de Jamerson, mas Jamerson é muito acima de Souza. Então tem uma discrepância aí muito grande. Baralhas e Rincon, considerando que Paulo fez o X1 aqui, ele colocou o que a gente considera como ideal, porque se você acompanha o canto rubro-negro, você sabe que na escalação provável Baralhas é banco para Ricardo Hiller. Se fosse Ricardo Hiller aqui, pra mim era Rincon por muito. Como é Baralhas, eu paro para pensar, mas eu não tenho certeza. E aí, Paulo? Rapaz, aqui é um duelo bem interessante, né? O Rincon, experiente Rincon, ó, a cara do cidadão que tem 38 anos, é inacreditável, pô. O cara tá conservadíssimo, né? Rincon, eu jogava Brasfoot, eu lembrava de Rincon, pô. Até hoje ele é da seleção, inclusive. Mas não vive um bom momento também. Hoje, se eu tivesse que escolher um dos dois pra dar no meu time, eu falo, Baralhas, pode ficar, que a minha camisa 5 é sua. Na verdade, 44, eu vou de Baralhas. E aí, Ítalo? Sigo o analista. Acho que é Baralhas com alguma diferença. Eu não tenho gostado do futebol de Rincon nos últimos jogos. Acho que assim, é um jogador que já teve uma grande carreira, passagem à Europa, seleção, enfim. Se eu comparar de fato carreira de um, carreira de outro, Rincon é disparado. Mas hoje, futebol, Baralhas tá acima de Rincon. Perfeito, então 4-1 vitória. Lembrando que você pode comprar na GolCase, escaneia aí o QR Code, use o cupom GOLVITORIA, leia o QR Code, copos com até 52% de desconto. Sua garrafa térmica, seu copo térmico, aproveite, são produtos de muita qualidade, tá? Vamos voltar para Ronald e Zé Rafael, vamos lá. Por mais que Ronald esteja jogando muita bola, Ronald hoje é titular indiscutível do Vitória, melhor em campo e muitos jogos pelo Vitória, no recorte aí de 6 jogos pra cá. Eu não consigo não escolher Zé Rafael, porque Zé Rafael é muito bom de bola, velho. E eu digo mais, pra mim Zé Rafael é prejudicado pelo seu entorno coletivamente, que pra mim tá bem abaixo. Entendo quem escolhe Ronald, não acho um absurdo, porque Ronald realmente dentro do time do Vitória tem um impacto muito grande nos últimos 5, 6 jogos, tá comendo a bola. Isso... O fato de eu escolher Zé Rafael não significa o demérito de Ronald, não. Isso é muito mais um mérito de Zé Rafael ser Zé Rafael. Por isso eu vou de Zé Rafael. E aí, Ítalo? Mas essa disputa aí é difícil, viu? Porque, assim, das outras posições, você tinha ali a diferença de fase, experiência, você tinha ali uma diferença grande. Nesse caso aí, não. Nesse caso aí, você tá pegando o titular do Vitória, no meio campo essencial, e pegando o Zé Rafael, que joga pra caramba. Só que, assim, como você falou, né? A diferença hoje do Vitória pro Santos é basicamente coletiva, né? Individualmente, o Santos tem boas peças de jogadores que podem desequilibrar, só que coletivamente é um time muito bagunçado. E esse coletivo bagunçado acaba dificultando mais o trabalho do Zé Rafael. Se tivesse um time encaixado, o Zé Rafael estaria jogando muito mais bola. Só que não tá jogando o futebol que ele já jogou lá atrás. Então, acho assim, pela importância hoje de Ronald pro Vitória, eu vou de Ronald jogar bomba pra Paulo. E aí, Paulo? Já sabia, tava esperando já. Fisicalidade versus capacidade técnica, e aí? Ai, meu Deus do céu. Que difícil, velho. Zé Rafael, eu acho o Zé Rafael um excelentíssimo jogador, desde a época que jogava no rival. Que ele já era meia, né? Ele era meia atacante na época. Depois ele vira volante com Abel Ferreira e hoje em dia joga de segundo volante como se tivesse feito a carreira inteira assim. Eu acho que uma coisa pesa contra Zé Rafael, embora ele jogue muito. Ele voltou de lesão, tem 3 jogos, né? Ele só tem 3 jogos na temporada. Então essa fase ruim do Santos não passava por Zé Rafael. Ele foi contratado, só que ele não jogava desde dezembro porque ele estava machucado. E aí ele tem 3 jogos, o jogo do Vitória vai ser o 4º jogo dele, então ainda tá sem ritmo de jogo. Contra um Ronald que foi top 3 melhores jogadores do Vitória nos últimos 3, 4 jogos. Acho que os últimos 3, 4 jogos ele tá ali no top 3 dos melhores do Vitória. Então o Zé Rafael é muito mais jogador que Ronald, eu não tenho dúvida, mas eu vou no momento aqui, tem que ser coerente, vou de Ronald. 2-1. Vocês querem deixar esse aqui por último? Por último. Rapaz. Vamos deixar esse por último, porque aqui, pra mim, é poupa-tempo. Barreal não vive seu melhor momento, Barreal oscila muito, mas oscilação e Gustavo Mosquito também estão na mesma frase. Hoje, se Barreal chega, ele é titular do Vitória. Então, pra mim, aqui é Barreal, apesar de passar longe de fazer um bom ano. E olha que no Cruzeiro, ele também não fez um ano gigantescamente bom, não. Mas ele é melhor que o Mosquito, então pra mim é Barreal. O problema da variação de Mosquito
é que ele pode ser um cara que vai variar durante 1 ou 2 jogos, quando do nada ele saca um gol e uma assistência. Então, assim, o Mosquito é um cara. A fase dele de oscilação, aliás, a carreira toda de Mosquito é de oscilação, né? Então tem carreira de momentos que ele consegue fazer grandes partidas em sequência. E no Vitória ele tá seguindo mais ou menos a mesma linha. Barreal não tem dado tanta assistência quanto o gol contra o Mosquito, né? Se bem me lembro, é a melhor temporada de Mosquito na carreira dele. Acho que Barreal tem uma participação de gol no ano. Então assim, participação de gol, Mosquito oscila, perde gol, é golfóbico. A gente sabe disso muito bem. Mas hoje eu mantenho meu voto em Mosquito e eu tô ficando desesperado por causa desse placar. Mas, Ítalo, Sim. se Barreal chega no Vitória, quem é titular? Esse é o ponto que me fez votar em Barreal, porque eu acho que ele aqui seria titular. Mas vamos lá. E aí, Paulo? Mas fica assim, ok. Achei ele seria titular de fato. Mas ele não tá te entregando gol, né? Concordo. Nos números, Mosquito entrega muito mais do que a gente vê dos dois em campo, pra mim é Barreal. E aí, Paulo, a bomba tá com você. Acho que aqui eu vou me contradizer um pouco na minha linha de raciocínio, né? Se for o momento dos dois não é bom, né? Mas o Mosquito tem mais oscilações que atinge altos do que o Barreal. Só que eu acho o Barreal mais jogador, acho que tem mais potencial, né? 24 anos apenas, tá se adaptando ainda no futebol brasileiro, chegou ontem no Cruzeiro completamente conturbado, ele tendo que se readequar e tal. Eu acho que se tira Mosquito agora, bota no Santos, ele não traria efeito. Talvez Barreal, num jogo de Caprini, traria algo a mais. Então eu vou de Barreal. Pra mim também. Aqui a pergunta eu vou resumir, tá? Vou resumir. Guilherme é titular hoje do Vitória no lugar de Osvaldo? Ítalo, comece. Guilherme é titular hoje no Mas no momento é Osvaldo ou Guilherme? Porra. Pior que eu acho que Guilherme, ele embora não esteja na fase boa, Guilherme é um daqueles caras do Santos que no lance pode decidir. Numa bola que ele pega num contra um contra o lateral, você trazer pra dentro e finalizar, pode sair um golaço. Vamos lá, em comparação aos nossos pontas, você concorda que, dadas as proporções, Osvaldo também é esse cara? Em comparação com o nosso elenco. Mas só que assim, Osvaldo não tem números como tem Guilherme. Concordo. Não, meu voto é Guilherme, já adianto, mas continue. Não, nesse caso, assim como... Quem foi que eu votei também foi Luan Pérez? Pronto. Sim. Assim, eu vou também com o Guilherme. Porque eu acho que Guilherme, em comparação a Osvaldo, em termos de número de assistência e de gol na temporada, Guilherme pode ser esse cara que no jogo, tomara que não faça, já isolando na madeira, ele não acerte nada no Barradão. Mas é um cara que, se pegar num contra um contra o lateral, trazer pra dentro e finalizar, pode trazer muito perigo à vitória. E tem a questão da bola parada também, só que a questão de bola parada acho que acaba nivelando com o Osvaldo. Mas a jogada individual, o Guilherme tem mais potencial para poder acertar nesse momento. Agora, se você me fala, sei lá, o Osvaldo de 2 anos atrás, pega o Guilherme, aí talvez em termos de comparação de decisão, os dois estariam no mesmo nível, mas hoje eu acho que o Guilherme tem condição de desequilibrar o jogo, embora não esteja na fase das melhores, né? E aí, Paulo? Se for vida e obra aqui, curiosamente seria pro nosso lado, né? Vida e obra é vovô. Acho que a carreira de vovô é muito mais significante do que a de Guilherme. Para mim, Guilherme, ele vive a maior queda de um jogador do futebol brasileiro. Guilherme do Campeonato Paulista era, com sobras, um dos melhores atacantes do país. Foi artilheiro do Campeonato Paulista com 11 gols, deu 3 ou 4 assistências, estava ali no período que Neymar conseguiu ter sequência, ele estava muito bem, estava jogando muita bola. Guilherme no Paulista comeu a bola. Depois do Paulista, foi um dos piores atacantes do G12 da Série A, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que Guilherme, por já ter na temporada uma relevância e um protagonismo, acho que ele fica à frente do vovô com muita dor no coração, mas eu vou de Guilherme. Pra mim também. Aqui é vida e obra ou momento? No momento, Renato Kaiser tem 3 gols em 2 jogos. No momento, Tiquinho Soares tem 1 gol na Série A. Renato Kaiser tem 3. Hoje, apesar de Renato Kaiser ter 3 gols em 2 jogos e Tiquinho ter 1 gol na Série A, quem seria titular do Vitória? Pra mim é indiscutível que seria Tiquinho, o titular do Sport Clube Vitória. Eu vou votar em Tiquinho, mas e aí, Paulo? Ui, irmão. Difícil, né, velho? Quer ficar por último, Paulo? Eu quero. Ele vai ser pior, porque Ítalo vai votar em Kaiser. Você vai ser lenhado do mesmo jeito. Não. Aí é Kaiser
Casa B. Porque assim, embora Tiquinho tenha mais história, mais momento, se for comparar vida e obra, Tiquinho. Europa, Botafogo, enfim. E Kaiser sempre foi aquele cara que nunca foi aquele titular absoluto, cara dos times, né? Só que hoje, assim, Renato Kaiser se tornou um jogador que hoje é essencial, né? Você olha pro ataque do Vitória tirar Kaiser, você fica ali no marasmo, né? E Tiquinho, enfim, Santos também tá na mesma situação, né? Mas Kaiser nos últimos 2 jogos acabou fazendo mais gol e entregando mais pro Vitória. São 3 gols em 135 minutos. Não é uma média baixa. Então hoje, pelo recorte de 2 jogos, Renato Kaiser. E aí, Paulo? Rapaz, difícil demais, velho. Eu vou com muita dor no coração, muita dor mesmo, mas eu vou de Tiquinho. Acho mais jogador, Aí é o ponto, né? Eu acho que Kaiser, não tô dizendo que ele tá superestimado, mas se Tiquinho só estivesse no Vitória, pra nossa escassez, talvez o impacto fosse o mesmo ou maior. Se qualquer centroavante que saiba fazer o mínimo, chegasse no Vitória, teria um prestígio muito grande. Isso não é o demérito de Kaiser, não. É demérito da nossa direção e do que foi feito com o centroavante. Que Kaiser fazendo o simples, é um ótimo jogador, já é aí uma peça imprescindível do Vitória. Eu acho que se Tiquinho chega no Vitória, chegaria com a mesma pompa. Não esperava menos, né? Acho que com a nossa escassez, ele também chegaria rendendo bem. E acho mais jogador, vou de Tiquinho, mas dor no coração demais. Concordo, e aqui pra mim é poupa-tempo, e olha que eu tenho inúmeras críticas a Thiago Carpini, eu tenho, Paulo tem, Ítalo tem, coletivamente, individualmente, escolhas de escalação, a gente tem ideias de jogo, enfim, a gente tem inúmeras críticas a Carpini, mas pra mim aqui é até fácil, Carpini hoje é muito mais treinador que o Kleber Xavier, ponto final. Mais experimentado, mais rodado. Tem mais ideia, e aí eu falo do Santos também, tem mais ideia. Carpini é treinador há, sei lá, 5 anos, 6 anos. E Kleber Xavier tem 3 jogos, Paulo? 4, né? 5 jogos, pô, como treinador. 5 jogos não somente. Não tem nem como avaliar o trabalho dele. Tem nem como avaliar. Dizer se é bom, se é ruim. Quais são as dinâmicas, quais não são ainda. 5 jogos, pô. Em um ele nem teve treino praticamente o primeiro sem Neymar, com muita lesão. Aí é poupa tempo, pô. E com todo carinho, o cara era auxiliar técnico de Tite até ontem, né? Aí ganhou a possibilidade de ser treinador, pegou já um Santos na fase ruim. E tem 5 jogos com o treinador que, vamos para resumir, esse cidadão só está no Santos porque o da esquerda negou o Santos. Então, aí fica fácil. Né? É verdade. Então... É verdade, bem lembrado. Antes de ir para o confronto derradeiro, não esquece aí de apertar no gostei. Já comente aí, você que é santista, pode xingar a gente tudo, não tem problema. Você que é Vitória também defenda a gente, tá? Porque agora, antes de você apertar no gostei e não inscrever-se, a gente vai para o maior debate desse X1. Vida e obra. Hoje, eu amo meu camisa 30. Ele é indispensável. Mas aí eu vou falar do Leonardo, que acompanha futebol de um modo geral, não só o torcedor do Vitória, irmão. É impossível eu não votar em Neymar. Esse sacana parado há não sei quanto tempo, entrou na Copa do Brasil. Em 2 minutos, ele tinha 3 assistências, o que não foi assistência porque os caras fizeram gol. Eu não consigo votar nesse cara. Esse cara jogando é diferente. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Eu, Leonardo, entendo os argumentos que eu sei que vocês vão trazer pra votar em Matheusinho. E eu amo o Matheusinho no fundo do meu coração. Inclusive, defendi aqui da expulsão. Ele não ficou fora do Bavi de propósito. Essa coisa de maluquice. Mas não dá, irmão. Eu não consigo. É Neymar. E aí, Paulo? Pô, velho. Você quer que eu vote? Deixa você por último. Você sabe que... Deixa aí todo votar em Matheusinho. Você sabe que a existência disso aqui já é uma loucura, né? Vocês têm ideia que a gente tá em 2025 avaliando Matheusinho contra Neymar, irmão. A gente tava... Que loucura. O que aconteceu no futebol brasileiro, pô? Vai, então. Ele vai votar em Matheusinho, vai, então. Eu vou votar em Matheusinho, pô. Porque assim, vamos lá. Momento. Vamos falar de bola. Pô, mas o momento de Neymar, Ítalo, foi constrangedor, porque ele entrou 20 minutos e o Santos só não ganhou do CRB porque os caras erraram. Sacou? É constrangedor, pô. E vamos conversar aqui também. É constrangedor, o momento de Matheusinho não é bom não, tá? É. Tem isso. Eu não vou decepcionar JP, não. Bom argumento. Só um é fiel. Valeu. Isso aí.
Bora, Paulo. Eu vou ter Matheusinho assim. Eu não tenho muito argumento pra defender Matheusinho nesse caso. A não ser o fato de eu ser torcedor do Vitória. Eu voto Matheusinho. Certo? Porque eu sei que Neymar, parado no meio de campo, ele pode meter uma bola no ataque e o cara fazer o gol. Pode bater uma bola parada, um pênalti, uma falta, uma jogada individual e pode decidir o jogo. Ítalo, vou resumir seu argumento com véi, é Neymar. Ponto. É isso aí. Assim, pode falar aqui o que quiser, enfim, é o cara que pode decidir o jogo. Mas, meu coração é rubro-negro e eu vou com o Matheusinho até o fim, é meu camisa 30 e acabou. Se vira aí, Paulo. Pô, velho, eu queria até brincar aqui, mas eu mato a charada, velho. Não tem como, pode falar o que for. Eu sei que o cidadão da direita é o que tem mais hate no futebol brasileiro. Acho que da história, nenhum jogador foi tão hateado quanto o Neymar. No futebol brasileiro, nenhum. Pô, tem muitas críticas com razão, tá? Com razão. Principalmente fora de campo, ele tem várias posturas que são inadmissíveis. Mas dentro de campo, velho, se você quiser esquecer as opiniões que ele tem, o que ele faz na vida extracampo, se você quiser esquecer isso e falar, pô, vou ver ele jogando bola, é bizarro, pô. Aí não tem condições. Não tem condições nenhuma. É muito, muito Neymar. Dito isso, um gol e assistência de Matheusinho domingo. Não, ironicamente, Matheusinho está no meu cartola e Neymar não. Só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro. Me tira uma dúvida, quem ganhou foi Ronald ou Zé Rafael? Foi Ronald. Então é Arcanjo, Claudinho, Alter, Luan Pérez e Jamerson, Baralhas, Ronald e Neymar. Barreal, Guilherme Barreal, Guilherme e Tiquinho. e Tiquinho. Ou seja, perdemos no ataque de novo, né? Rapaz, vocês têm noção que vocês colocaram no mesmo meio campo Baralhas, Ronald e Neymar? Inacreditável, né, velho? Mas eu acho que o torcedor do Santos não vai xingar a gente tanto, não. Eu acho que fez sentido, velho, a nossa escolha. Eu acho, vamos lá, que podem reclamar de Brasão, concordo. E concordo que tem debate total. Tem muito debate. Concordo totalmente que se fosse Brasão era 6-6 aqui. Concordo totalmente, tá? Totalmente, sem nenhum absurdo. Acho que eles vão falar de talvez Rincon e Baralhas, porque Baralhas não é titular, né? Baralhas deve ser banco. Então pode ser que tenha aí debate. Não, desculpa. Zé Rafael e Ronald. E acho que também eles vão falar de Halter e João Basso, porque na cabeça deles é o Halter. Não, aí não tem conversa. Desculpa, gente. Assim, a gente tá falando agora analisando o futebol, esquece o Vitória. Não, eu entendi o que o Ítalo tá falando. É a memória da galera de Halter antes do Vitória. Mas, galera, aqui no Vitória não existe argumento. Não tem nenhum zagueiro do Santos que ganha de Lucas Halter. Numa boa, tô falando numa boa. Não tem. Hoje não tem. Papo reto, assim, na amizade. Não tem, Paulo. Aí não tem, né? Agora, Ronald com Zé Rafael bem, era Zé Rafael, só que só tem 3 jogos na temporada. Acho que o torcedor não vai entender isso. Agora, se não fosse Zé Rafael, fosse Gabriel Bom Tempo, eu acho que teria debate pra Bom Tempo vencer. Eu acho que dá Ronald aí. Aí eu acho que dá Ronald. Não, acho que Ronald Bom Tempo, acho Bom Tempo com muito mais teto e mais capacidade técnica do que Ronald. Mas hoje Ronald entrega mais, pô. Do que ele. Eu não acho, não. Acho que Gabriel Bom Tempo joga muita bola. E é isso, galera. Não levem pro coração. Eu acho, sinceramente, vamos lá, que fez sentido. Algumas aqui são indiscutíveis, outras têm muito debate. Como eu falei, Arcanjo com Brasão tem debate. Baralhas com Rincon tem debate. Ronald com Zé Rafael tem debate. E acho que só, né? E aí, Paulo? Não, e tem debate oposto. Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam. Torcedor do Santos vai falar, mas você falou isso. Não se esqueça que a gente botou o Kaiser perdendo pra Tiquinho, tá? E vocês estão detestando o Tiquinho. Não se esqueçam. É verdade. David Washington, de 19 anos, pode ser titular no lugar de Tiquinho. Então a gente ainda deu essa colher de chá pra vocês. Sendo que Kaiser tem 3 gols em 2 jogos. Tiquinho tem um gol na série A toda, é bom que se diga. E a gente ainda assim escolheu o Tiquinho. A gente ainda assim escolheu o Tiquinho. Na verdade, são 3 gols em 1 jogo e meio. Verdade. Com 1 a menos. 1 jogo e meio, com 1 a menos. 1 jogo e meio. Pois é, Ítalo, é isso. Bom, achou um absurdo? Não achou um absurdo? O importante é você deixar o like, hypar e comentar bastante aí, tá? Claro que aqui é uma resenha da gente, que claro, a gente tem argumentos sérios, mas não leve pro coração não. Diga, Paulo. JP ou Davi Luca é poupa tempo, né? JP e Davi Luca não tem debate, né? Não tem debate, Não, pô. Pelo amor de Deus. Não, aí não existe, Paulo. Eu ia levantar aqui Barradão versus Vila Belmiro, mas eu deixei quieto. Deixa a galera falar nos comentários aí. E torcida, É isso, meu com povo. todo carinho, com todo carinho, Nem compara. a gente sabe.
Pelo amor de Deus. E eu tava na Vila na final de 2010. E realmente não compara. É isso, meu povo. Pode xingar a gente aí. Tamo junto. É nóis. Obrigado, Ítalo. Se inscreva no Arena, se inscreva no Canto, deixa o like, se inscreva também aqui no Canto Rubro Negro. Um abraço. Valeu, é nóis. Fui.